Olá, estamos no livro de Atos, capítulo 18, Paulo em Corinto, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11, versículo 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, versículo 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Versículo 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo perante Gálio, versículo 12 até o versículo 17. Versículo 12. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Versículo 13. Dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Versículo 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vós sofreria. Versículo 15. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Versículo 16. E expulsou-os do tribunal. Versículo 17. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Gálio nada dessas coisas o incomodava. Viagens de Paulo, versículo 18 até o versículo 22. Versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapada a cabeça em Cenereia, porque tinha voto. Versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. Versículo 20. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Versículo 21. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Versículo 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Aquila instrui Apolo, versículo 23 até o versículo 28. Versículo 23. E estando ali algum tempo,
partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João Batista. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Versículo 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Terminamos aqui o capítulo 18 do livro de Atos, com a nossa Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.